Então, bom dia aí para todo mundo. Sempre uma alegria a gente poder se encontrar a cada manhã para refletir sobre o Evangelho, essa palavra que ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente e nos dá sempre o vigor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, vida dos que creem em vós, glória dos humildes e felicidade dos justos, atendei com bondade as nossas preces e saciai sempre com vossa plenitude os que anseiam pelas riquezas que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E hoje, para a nossa meditação, nós temos o Evangelho, estamos lendo nesses dias o Evangelho de São João, capítulo 12, do versículo 44 ao versículo 50. E aqui Jesus faz uma exclamação, quase como um brado, um apelo, diante de tanta resistência, de tanta rejeição que tem sofrido. E sabe quais são as consequências, os prejuízos para a humanidade quando o rejeita. E Jesus diz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. E aqui nós temos, mais uma vez, a insistência de Jesus de dizer que não faz nada por si mesmo, mas tudo aquilo que ele faz, faz em obediência ao Pai, faz porque ouviu do Pai. Tanto que Jesus lembrou que as obras que ele realiza, ele faz porque o Pai lhe confiou de realizar essas obras. E aqui Jesus também insiste na sua missão. E a sua missão é ser luz. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Claro que nós devemos compreender que essa metáfora da luz nos remete à origem de tudo. Quando nós abrimos a Bíblia, a primeira página da Bíblia, o capítulo 1 do livro do Gênesis, que nos narra de forma muito bela a criação, que mais do que uma descrição, é uma reflexão sobre a obra maravilhosa de Deus, que se torna o motivo do nosso louvor. E na narração da primeira criação se diz que a primeira criatura que veio à existência foi a luz. Faça-se a luz, e a luz foi feita. Agora, com Jesus, nós estamos na nova criação. E, portanto, Jesus é a luz do mundo. Não como criatura, na primeira criação, a luz foi criada, enquanto que na nova criação, essa luz é gerada. E, portanto, o Filho eterno do Pai, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Por isso que já no prólogo, que a gente pode fazer a comparação entre o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 1 de São João, nós vemos também essa relação muito próxima, tanto que se diz no princípio, e também aparece a questão da luz, que Jesus é a luz. E aqui Jesus, de fato, vai dizer como ele ilumina. Então, essa luz que resplandece nas suas atitudes, nas suas palavras. Então, Jesus diz qual é a condição para ser iluminado. Se alguém ouvir as minhas palavras, então, ouvir a palavra de Jesus é ser iluminado. Mas não as observar, então, está nas trevas. E, portanto, nós passamos de uma adesão puramente intelectual, racional, para um compromisso existencial. Então, não basta só estar de acordo que Jesus é a luz do mundo, não basta apenas afirmar que Jesus ensina a verdade, mas é preciso aderir a esta verdade num processo de conversão, de deixar-se iluminar. E a resistência que Jesus encontra no seu tempo e que também se prolonga ao longo da história é justamente essa dificuldade de reconhecê-lo como a luz do mundo. E como já dissemos, não a luz física, mas uma compreensão, um esclarecimento, uma revelação, um olhar profundo de tudo aquilo que existe, de tudo aquilo que nos rodeia, nos alcança e também
em tudo aquilo que faz parte de nós. E Jesus, quase como um refrão, né? Qual é a finalidade de crer nele? Qual é a finalidade de aceitar as suas palavras? Qual é a finalidade de seguir os seus passos? A vida eterna. Então, eu sei de Jesus que o seu mandamento, o mandamento de Deus, é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. O Evangelho de São João nos ajuda justamente a reconhecer esse itinerário do seguimento de Jesus para chegar até o Pai. Até mesmo o próprio Jesus afirma isso: ninguém vem ao Pai senão por mim. E por isso ele disse: eu sou o caminho. Jesus é o caminho para chegar até Deus. Eu sou a verdade. E aí se liga muito com o tema da luz. Então, a luz faz enxergar a verdade. E, portanto, Jesus é esta verdade. Jesus não diz apenas verdades. Jesus não revela só algumas coisas que são verdadeiras, mas Jesus é a verdade. E alcança o ponto mais alto, afirmando que é a vida. Jesus é o caminho que, iluminando os nossos passos, nos conduz à verdadeira vida, ou seja, à plenitude da vida. E tudo isso numa comunhão perfeita com o Pai. Por isso que, para nós também o desafio, nós termos essa clareza, nós professamos a fé trinitária, tudo se dirige ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. A nossa fé, ela é trinitária. Então nós não cremos apenas numa divindade, nós não temos só fé, nós acreditamos que Deus é esta comunhão de pessoas, nessa diversidade, mas nessa perfeita unidade. Então, Deus que é Pai, envia o seu Filho, e o seu Filho, revelando que Deus é também nosso Pai, nos concede o dom do seu Espírito, que nos torna verdadeiramente seus filhos. Então essa é a beleza da nossa fé, esta é a verdade da nossa fé. E por isso que no Evangelho de hoje, Jesus insiste muito nessa sua comunhão com o Pai, e portanto também devemos ter comunhão com o Pai. Nessa obediência ao Pai, e portanto também precisamos obedecer ao Pai. Mas o que significa obedecer ao Pai? Então exige de nós, vamos dizer, um percurso onde 3 elementos aparecem. O que é essa obediência ao Pai? O primeiro elemento é fazer a descoberta de que o Pai nos ama. Então é isso. Sem amar é impossível obedecer. Então a primeira experiência, tanto que São João na sua primeira carta vai dizer: Deus nos amou por primeiro. E portanto a primeira experiência é do amor. Então Deus nos ama. O segundo elemento é, a partir dessa experiência do amor, vem o desejo ainda muito mais profundo de conhecer este que nos ama. Porque o amor, ele abre as portas, mas o conhecimento firma ainda mais este relacionamento. E o terceiro elemento é a obediência. Então, vejam lá, o amor, o conhecimento e a obediência. Então, é impossível nós obedecermos se não conhecemos, impossível não conhecer se nós não amamos. Por isso que Jesus deixa tudo muito claro no Evangelho de hoje, que ouvir as suas palavras e não obedecer, não está fazendo nada. Então, acolher a palavra de Jesus é amá-lo. E a expressão do nosso amor é segui-lo. E para segui-lo é preciso obedecer. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.